Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um breve resumo sobre os 5 capítulos da apostila número 1. Primeiro capítulo então, o mundo árabe muçulmano. O que vocês precisam ter em mente é o seguinte, que a religião islâmica ela é uma religião monoteísta. O que significa isso? Ela acredita em um único Deus. Que Deus é este? A figura de Allah. Ela teve a origem dela lá na Península Arábica, conforme está mostrando aqui no mapinha para vocês da página 4. Observem lá. Essa religião, ela está baseada nos ensinamentos de um profeta chamado Maomé, tá? E lá por volta do século 8, a gente vai ter a expansão dessa religião do domínio do islamismo lá para a região norte da África e também para a Península Ibérica. Quem segue esta religião islâmica também é chamado de muçulmano. Por isso, então, o nome do capítulo, Mundo Árabe, porque surgiu na Península Arábica, e muçulmano, porque é a denominação que a gente também vai atribuir, então, para os seguidores do islamismo. A gente tinha a organização dos povos que viviam no deserto em clãs. O que são clãs, gente? São pequenos grupos formados a partir de descendentes comuns, da mesma família, por exemplo, tá? Então, nessa região da Península Arábica, esses clãs, eles estavam em torno, eles se criaram em torno dos oásis, tá? O que vem a ser os oásis? É um local arborizado com água em meio a esse deserto. Os árabes, eles eram nômades, ou seja, eles não possuíam uma morada fixa. Esses povos nômades, eles estavam organizados em clãs, como a prof já mencionou para vocês. E dentre esses clãs, a gente vai ter o clã dos beduínos, tá? E o Maomé, ele era beduíno nessa época. E esses beduínos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e praticavam o comércio de especiarias por meio de caravanas. Então, como que a gente vai ter o início da pregação do Maomé? Maomé era beduíno, politeísta e praticava o comércio. Nessas caravanas, então, de prática de comércio entre Oriente e Ocidente, ele vai acabar tendo contato, então, com os judeus e com os cristãos, que eram monoteístas. Então, reza a lenda que na volta de uma dessas caravanas, o Maomé ele vai ter uma aparição do anjo, tá? Que Deus enviou um anjo e esse anjo vai dizer para o Maomé passar a pregar o monoteísmo, tá? Então, dessa forma, após essa aparição do anjo para o Maomé no alto da colina, a gente vai ter a criação da religião monoteísta do islamismo, certo? Então, a gente a partir daí passa a ter uma expansão dos domínios islâmicos, como a prof falou para vocês. A gente começou a ter a expansão, então, da religião islâmica sendo implantada na Península Arábica e posteriormente a gente vai ter essa expansão para o norte da África e também para a Península Ibérica. Expansão islâmica da Hégira ao Jihad, tá? Então, a gente vai ter uma série de conquistas territoriais por meio da Jihad. O que é a Jihad? É um compromisso, é um dever que todo muçulmano tem em defender o Islã, seja por meio da pregação religiosa, do seu comportamento pessoal ou por meio da luta armada, tá? A unificação da fé e a centralização do poder, ela estava nas mãos dos califás, tá? Quem eram esses califás? Eram os sucessores de Maomé. O que era essa hégira, tá? É uma emigração que vai ocorrer lá em 622, onde a gente vai ter os seguidores do islamismo, tá? Que passaram a ser conhecidos como muçulmanos. A galerinha que o Maomé conseguiu juntar teve que sair de onde eles estavam, porque lá
do clã onde eles estavam, pois lá era politeísta, e ele passou a pregar algo que era monoteísta, então, portanto, ele não foi tão bem aceito naquele espaço. Então, a hégira foi a saída desses seguidores dos princípios do islamismo, tá, da religião islâmica, junto com o Maomé para um outro determinado local, tá? A partir daí, então, eles criaram e difundiram a religião muçulmana. O que mais, gente? A sucessão de Maomé. Nós vamos ter, após a morte do Maomé, a gente vai ter, ele não vai deixar um outro califar, tá? Então a gente vai ter que ter uma sucessão, tá? Ele também não indicou nenhum sucessor. Então a gente vai ter a divisão dentro do islamismo. Essa divisão dentro do islamismo, ela vai se dar então por meio de duas correntes muçulmanas, os sunitas e os xiitas, tá? Os sunitas, o que eles diziam? Que somente os descendentes do Maomé poderiam ser os seus sucessores. Já os sunitas, eles defendiam que qualquer fiel poderia ser o sucessor, desde que ele fosse aceito por toda a comunidade muçulmana. Dessa disputa, quem saiu vitoriosos foram os sunitas, tá? Então, aqueles que diziam que qualquer fiel poderia suceder a figura do profeta Maomé, tá? Então, a gente vai ter uma série de contestações ainda hoje do grupo dos xiitas, certo? E isso tudo fez com que nós tivéssemos uma divisão entre os sunitas, entre os seguidores do islamismo, certo? Expansão territorial e trocas culturais, como a prof já mencionou para vocês antes, né? A gente vai ter expansão, então, do islamismo para várias outras religiões, como o norte da África e Península Ibérica, certo? A gente vai ter também nesse período a Casa da Sabedoria e as primeiras universidades, então a gente vai ter a cultura islâmica em ascensão, onde eles vão preservar e também assimilar os conhecimentos dos povos que eles conquistavam. E além disso, a gente vai ter uma contribuição deles para o desenvolvimento das ciências modernas, como é o caso da literatura e da arquitetura, tá bom? Outra coisa, galera, vocês sabem que a religião islâmica ela está pautada em alguns princípios, tá? Em 5 deles. 5 pilares que a gente diz. O primeiro deles é o Shahada, que é a declaração da fé do fiel ao islamismo. O segundo dele é o Salat, que são as orações que devem ser feitas 5 vezes ao dia e a cabeça sempre deve voltar-se ao templo de Meca. O terceiro é o Zakat, que é a contribuição financeira, a purificação dos bens que esse muçulmano tem. O Saum, que é o quarto, que é o jejum no mês do Ramadã. E o quinto, que é o Hajj, que é a peregrinação a Meca, que deve ser feita pelo menos uma vez na vida pelo muçulmano. O livro sagrado da religião muçulmana, gente, é o Alcorão, tá? Então, esses pilares, esses princípios estão todos anotados lá. Outra coisa que a apostila de vocês traz que é muito importante, além dessa questão das ciências, da arquitetura, da cultura, é a questão da relação do Islã com os grupos extremistas, tá? A gente não deve generalizar, nem todo seguidor do islamismo é terrorista. Isso não deve ser feito, como a gente já conversou em sala, né? Então, as mentalidades, elas são distintas, ok? Por mais que o atentado lá em 11 de setembro de 2001 foi feito por muçulmanos, são grupos específicos. A gente não pode generalizar, tá, esses grupos e associá-los à religião islâmica, ok? Desse primeiro capítulo, o resumo era esse, tudo. Galera, capítulo 2, então, o renascimento comercial e urbano. O que precisava renascer que estava morrendo? O comércio e a vida urbana. Por quê? O período que nós estamos estudando é o período medieval, a transição do período da Idade Média, do medievo, para a Idade Moderna, onde a gente vai ter uma série de transformações.
Então, nós tínhamos no mundo medieval a predominância do feudalismo, tá? Que eram as pequenas porções de terra controladas pelos senhores feudais. E a igreja, ela nesse período medieval, ela vai ser uma grande senhora de terras. Ela vai possuir uma grande quantidade de terras nesses feudos, tá? E ela vai se tornar muito importante a partir do momento em que ela se torna, lá em 476, a religião oficial do Império Romano. Então a gente passa a ter a igreja tendo uma forte influência, a religião passa a ter uma forte influência no dia a dia das pessoas, tá? Então a gente tem a ideia do teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Teo significa Deus, centrismo, centro. Logo, Deus no centro do universo. Então a gente vai ter a predominância da ideia da religião católica em tudo, nas artes, nas culturas, na ciência, então na arquitetura, tudo isso vai estar voltado para os princípios religiosos, tá? Então, como vocês conseguem observar ali na página 22, as grandes construções, as grandes catedrais, a questão da arquitetura feita ali pelos vitrais coloridos, sempre retratando passagens bíblicas, santos, enfim, tudo isso vai estar voltado para o campo da ciência. Tudo isso então está voltado para o campo da religião, tá? Então arte, ciência, tudo isso, a ciência não existia ainda nesse período, tá? Não é que não existia, ela não tinha vez nessa época, porque o pensamento que vigorava naquela época era o pensamento teocêntrico. Com o advento da Idade Moderna, a gente passa a ter uma nova mudança. A gente vai ter o surgimento do antropocentrismo, tá? Onde a gente tem o homem no centro do universo. A gente vai ter outra teoria difundida também sobre o heliocentrismo, que é o Sol no centro do universo. Mas isso não vem ao caso agora, tá? A igreja, ela controlava o dia a dia das pessoas e ela vai fazer uso, então, de um aparato muito repressivo. Lá no século XII, a gente vai ter o surgimento, então, da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. A função desse tribunal era perseguir, então, interrogando e posteriormente torturando aqueles indivíduos que eram considerados hereges. Quem que eram os hereges? Os indivíduos que conheciam os dogmas da religião cristã, mas não seguiam esses dogmas, tá? Então, o que é o dogma? O dogma é uma verdade absoluta, é algo que não pode ser questionado, tá? E também existiam nessa época os pagães. Quem que era o pagão? Era aquele indivíduo que desconhecia os princípios da religião cristã. Mas o Tribunal do Santo Ofício em si, ele foi criado então para perseguir, torturar e condenar indivíduos que iam contra esses princípios do cristianismo, contra aquilo que a Igreja Católica pregava nesta época. Muitas mulheres foram jogadas na fogueira, foram os principais alvos, no caso. A gente tem os aljabineses ali também. A gente vai ter os homossexuais também perseguidos. Continuando então, galera, a gente vai ter o início das cruzadas, tá? O que foi essas cruzadas? É a Igreja Católica contra os muçulmanos. Esse conflito ele durou aproximadamente 2 séculos. Por que a Igreja Cristã e os muçulmanos entraram em conflito? Por conta da disputa do controle de Jerusalém, que era considerada então a terra prometida para essas duas religiões. Nisso tudo, a gente vai ter início então de uma guerra santa por parte dos católicos, que tinha por objetivo então combater os muçulmanos e também se apossar da cidade de Jerusalém. A gente passa a ter então uma mobilização da população, a Igreja Católica passa a mobilizar a população em 2 fatores, em 2 quesitos, pelos motivos econômicos e também pelos motivos religiosos. Então, os motivos religiosos, eles diziam então que quem participasse dessa guerra santa teria um lugar garantido no reino dos céus. E já os motivos econômicos, principalmente prometidos para os cavaleiros, era o perdão das dívidas que eles possuíam aqui na terra. A gente vai ter então ao total 8 cruzadas. A primeira delas teve êxito
por parte então da Igreja Católica, mas posteriormente nas demais a gente vai ter a cidade de Jerusalém sendo reconquistada por parte dos povos muçulmanos. Então, a conquista da Terra Santa, ela vai estar pautada então em recuperar também o prestígio da Igreja Católica. Por que recuperar o prestígio? Justamente pela prática da corrupção e da venda de indulgências que os católicos faziam. Essa prática da corrupção, da venda de indulgências, ela vai promover a divisão da Igreja Católica em duas: a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica ela possui então a sua capital, a sua sede em Roma, e a Ortodoxa possui a sua sede em Constantinopla. A gente passa a ter a partir daí um reaquecimento da economia após essas cruzadas. Por quê? A gente tem o estímulo das relações comerciais entre o Oriente e entre o Ocidente. Os feudos, eles naquela época, eles eram autossuficientes, ou seja, eles produziam aquilo que eles necessitavam, não tinha o intuito de produção excedente para comércio. Então o comércio ele era praticamente incipiente, por isso que ele precisava renascer. Lembram lá que a prof falou que precisava renascer o comércio, né? Então a gente tinha o dinheiro como sendo algo muito escasso e a existência de várias moedas feudais. Cada senhor feudal possuía sua moeda cunhada com o seu rosto, né? O que dificultava uma unidade, uma padronização. As cruzadas, elas mudaram essa lógica comercial. A gente vai ter, então, o dinheiro em circulação a partir daí, tá? Então, Gênova e Veneza, elas vão intensificar o comércio com o Oriente. Por que essas duas cidades? Porque eram cidades portuárias que possuíam portos, tá? Para facilitar o escoamento dessas mercadorias. E a partir daí a gente tem uma retomada das feiras, tá? Então a gente vai perceber esse renascimento comercial e urbano nas cidades por conta das cruzadas. Uma das consequências das cruzadas foi esse renascimento comercial e urbano, pois esses homens eles retornavam do Oriente carregados de mercadorias, de especiarias que passavam a ser vendidas nas cidades. Então esse renascimento urbano, ele desarticula o poder dos feudos, já que o feudo ele depende somente da agricultura. Então vão surgir feiras na Europa nessa rota Oriente-Ocidente. E essas feiras medievais, como vocês têm ali na página 29 da apostila, elas vão se aglomerar tanto que elas vão acabar se tornando conjuntos de feiras de comércio cada vez mais poderosas, que vão passar a ser chamadas de burgos, tá? Então, o burgo nada mais é do que essas fortificações, uma fortaleza coberta de muros ao redor, para que esse comércio ele possa ser feito com uma maior segurança. Então, quem mora nesses burgos passa a ser chamado de burguês, tá? Então, esse renascimento urbano está associado ao surgimento desses burgos. Esses burgos mais tarde, como vocês têm ali na página 32, quem mora nesses burgos vai ser chamado de burgueses, tá? Esses burgos mais tarde vão precisar de cartas de franquia, ou seja, são autorizações para que eles possam existir. E essas cartas de franquia, então, passam a dar origem a cidades independentes. Essas cartas elas são concedidas pelos senhores feudais, para que essas cidades elas possam surgir em torno, então, daquele determinado feudo. Além, então, das feiras e dos burgos, a gente vai ter também, então, as Hansas. O que são as Hansas? São organizações de diferentes feirantes da Europa se organizando, controlando os preços, controlando determinadas rotas comerciais. As Hansas elas vão ser muito importantes, principalmente na região do Mar Norte.
E as guildas também vão existir, que eram organizações de comerciantes de uma única cidade apenas, controlando muito o comércio local daquela região. A gente passa a ter então um desequilíbrio ecológico também que vai desestruturar os feudos, porque a terra ela é ocupada de maneira muito desorganizada e o feudo ele vai ser muito utilizado e a terra ela vai acabar sofrendo então desgastes. Além disso, nesse período a gente passa a ter a peste negra ou também peste bubônica, tá? Que foi um conjunto de doenças que acabou se desenvolvendo entre os camponeses, muito por conta do contato com o Oriente. Essa peste ela dizimou cerca de 1/3 da população. Além disso, a gente vai ter a Grande Fome também. Ela ocorreu porque você tinha menos servos trabalhando. O que antes era feito, por exemplo, por 5 pessoas, agora tinha que ser feito por 3. Então, o que acaba gerando uma situação de insatisfação, que acaba levando a um canibalismo mútuo e a um infanticídio nessa época, a morte de muitas crianças. Então, é possível perceber que quem sofre cada vez mais com a peste não é o nobre, não é o burguês. E também é visível, então, que é o campesinato, o que gera uma série de revoltas camponesas nesse período também. Ok? Resumão do capítulo 3, então, as monarquias nacionais, galera. O que vocês precisam ter em mente? Que daqueles burgos, tá, que surgiram em torno dos feudos, a gente vai ter origem as primeiras monarquias nacionais. Nós vamos passar a ter, então, a centralização daquela Europa que estava fragmentada em feudos. A gente vai ter, então, a união desses feudos e a formação, então, das primeiras monarquias nacionais, os primeiros países surgindo nesse período. Outro fator muito importante nesse período que vocês precisam lembrar é com relação ao poder da Igreja Católica, tá? Então, a gente passa a ter, nesse período, a Igreja Católica fortalecida por meio da fome, das guerras, da peste, das alianças com os reis germânicos, tá? Então, a gente vai ter um aumento no número de fiéis e o fortalecimento dessa identidade do cristão. Além disso, a gente vai ter um aumento das doações de terra e de dinheiro entregues à igreja. Então, a igreja nesse período medieval, ela ainda está se tornando a maior proprietária de terras do continente europeu, tá? Então, ela exerce, além de ser uma grande proprietária de terras, além dessa influência econômica, ela passa a ter, então, uma grande influência política também, como a gente viu, além da influência no dia a dia e na mentalidade das pessoas. Só que a igreja passa por uma série de influências internas, uma série de problemas internos, tá? Então, essa vida de luxo vai fazer com que a gente tenha um afastamento das questões religiosas. E a gente passa a ter, então, as ordens monásticas, que eram os beneditinos e os dominicanos, se recusando a viver essa ostentação, essa vida de luxo e passaram a criticar a Igreja Católica. E vão surgir então uma série de manifestações heréticas nesse período. A gente já viu lá o que eram os heréticos, né? Nesse período vão surgir então as universidades e a questão do direito romano. Então, o clero, ele formava intelectuais cristãos. Então, a gente tinha uma forte influência e uma forte consolidação do poder dessas universidades por parte do cristianismo. Lá no século XIII vão surgir as primeiras universidades europeias, tá? Essas universidades, então, elas buscavam por explicações filosóficas e racionais. É a partir daí que a gente passa a ter o advento das ideias científicas, tá? E com o passar do tempo, essas universidades elas se tornaram laicas, ou seja, sem a influência da religião, sem a influência da igreja. Como essas universidades passavam a ser organizadas? Elas seguiam uma certa hierarquia. Elas possuíam o reitor, em seguida os mestres e posteriormente os estudantes. A língua utilizada era o latim, que era considerada então a língua oficial da igreja nesse período medieval. Além disso, a gente tinha uma forte função social e uma importância cultural por parte dessas universidades, tá? Como, por exemplo, era a formação da elite intelectual, dos médicos, dos juristas, e além disso pregava então uma certa
liberdade intelectual. Você era livre para pensar aquilo que você quisesse, tá? Não precisava estar voltado para a questão religiosa, ok? Ali na página 44 e na página 45 vocês vão ter então a origem da formação da monarquia inglesa e da monarquia francesa. Essas duas monarquias elas vão estar associadas a um conflito chamado de a Guerra dos 100 Anos, tá? A Guerra dos 100 Anos foi a primeira grande guerra europeia. É esse conflito, então, entre França e Inglaterra, onde a gente vai ter uma série de transformações econômicas, políticas e sociais, tá? A gente vai ter, então, quais foram as principais justificativas para essa guerra. França e Inglaterra eram os dois principais reinos do século XV, tá? Então, os territórios, eles estavam divididos em províncias. E os motivos para esses atritos era a posse de territórios economicamente importantes, tá? Então vocês têm ali um mapinha na página 47 de vocês que está demonstrando então essa divisão que eles possuíam. A gente tem então um desentendimento para a sucessão do trono francês. E a gente passa a ter uma investida dos ingleses contra os franceses. E a partir daí a gente tem o início da Guerra dos 100 Anos. Essa guerra ela não durou 100 anos, tá? Ela teve períodos intermitentes no meio. Mas ela, após 116 anos, os ingleses eles acabaram sendo derrotados pelos ingleses. Quais foram as consequências dessa Guerra dos 100 Anos? Uma enorme mortandade da população, diminuição da mão de obra disponível nesse período, um encarecimento da produção artesanal e agrícola, um enfraquecimento da nobreza feudal, um aumento do poder do rei, um aumento das tensões sociais, a ascensão da classe dos burgueses e uma unificação de moeda e proteção de mercado aconteceu após essa. Resumando o capítulo 4 então, galera, humanismo, renascimento e reforma protestante. Esse é um pouquinho mais extenso, tá? Então, renascimento, algo estava morrendo que precisava renascer. Então a gente vai ter um renascimento do movimento artístico, cultural e científico que vai acontecer então na Europa durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Como a Europa estava vivendo esse período na questão política? Ela estava passando por uma desaceleração econômica lá nos fins do século XIII, a famosa crise do século XIV, ocasionada por episódios que a gente já viu, como foi a Guerra dos 100 Anos e também a Peste Negra e a Grande Fome. O mecenato, o que eram os mecenas, gente? Existiam nesse período principais cidades mercantis, eram Gênova e Veneza e também Florença, tá? E essas cidades, elas disputavam o poder político nesta época, o poder econômico, e nós vamos ter destaque para duas famílias, que é a família dos Médici e dos Sforza. Então, existia nessa época a ideia de ostentação, tá? Então, quem ostentasse mais quadros, mais retratos e tudo dentro de casa, quem financiava os artistas era considerado um mecena, tá? Então, o mecena era o benfeitor das artes e das culturas existentes na Europa nesse período. A gente passa a dividir, então, o período renascentista nas artes em três fases, o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, tá? Século 13, 14 e 15. E a gente tem alguns artistas ali na página 60 de vocês demonstrando essas características, que são as nossas 5 tartarugas ninjas que a prof já explicou para vocês. Rafael Sanzio, Donatello, Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Humanismo. O que foi o humanismo? É a valorização das capacidades dos seres humanos. Então a gente vai ter o início de uma profunda reforma no campo educacional. E essas reformas, elas inspiravam-se nos antigos gregos e romanos, ou seja, nos princípios clássicos. A gente vai ter também uma enaltação das capacidades do indivíduo e uma valorização da liberdade individual. Isso tudo surgiu lá nas primeiras universidades que deixaram de ser influenciadas pelo cristianismo e se tornaram laicas, né? Então a gente passa a ter o estudo
das línguas clássicas nesse período, que é o grego e o latim. A valorização do ser humano nesse período. Lembram que lá no mundo medieval nós tínhamos a predominância do teocentrismo, né, que era Deus no centro do universo. Agora a gente passa a ter o antropocentrismo. A gente tem a ideia do homem no centro do universo. A gente passa a ter então um renascimento científico, com uma série de progressos acontecendo na área da anatomia, da matemática, da medicina, da astronomia. A gente vai passar a ter nesse período também a invenção da prensa de Gutenberg, tá? Essa prensa de Gutenberg vai ser muito importante na Reforma Protestante, tá? Também vamos ter uma outra teoria que surgiu nesse período, que é a teoria do heliocentrismo, que seria o Sol no centro do universo, e posteriormente a teoria do geocentrismo, que é a Terra no centro do universo, né, que prevalece até os dias de hoje. Então essas mudanças todas aconteceram durante o período renascentista, tendo como foco a valorização do humanismo. Essas ideias difundidas pelo cristianismo, elas passam a ser questionadas. Essa posição hegemônica da Igreja Católica, do teocentrismo, ela passou a ser questionada a partir da criação da luneta feita por Galileu e a difusão da ideia do geocentrismo, tá? Então, a criação da prensa de Gutenberg, como a prof já falou para vocês, ela vai permitir uma difusão em ampla escala do conhecimento naquela época, porque quem interpretava a Bíblia e quem então era letrado eram somente os padres, os sacerdotes naquela época. A população, na maioria, era analfabeta. Então, com a impressão e a difusão desse conhecimento por meio da prensa de Gutenberg, mais pessoas passaram a ter acesso a esses conhecimentos e passaram a questionar essa posição da Igreja Católica, passaram a exercer críticas contra ela. Crítica aos dogmas, que eram as verdades absolutas, ou seja, passaram a questionar essas verdades absolutas, passaram a criticar o enriquecimento da igreja e o afastamento dela da espiritualidade. Também passaram a questionar essa prática da sionia, que era a venda das indulgências para garantir o seu lugar lá no céu. E também passaram a criticar a desobediência aos votos de castidade, onde alguns padres acabavam se casando, tendo filhos, ou praticavam abusos com crianças, que eram os coroinhas na época e tudo mais. Tá? Então, a partir daí, a gente vai ter início a reforma. Tá? O que era essa reforma? A gente chama ela de reforma protestante, certo? A reforma protestante, ela vai estar pautada no seguinte, galerinha, que a prof passou um pouquinho, mas desconsidere, tá? A reforma protestante foi justamente contra a venda das indulgências, tá? Galera, a reforma protestante, então, foi justamente por conta da venda de indulgências, e quem denunciou isso foi o Martinho Lutero, quando no ano de 1517 ele fixou 95 teses denunciando a Igreja Católica. A partir daí, outras ideias, a partir dessas ideias de Lutero, outros movimentos reformistas acabaram surgindo e se espalhando por vários outros países. Os seguidores de Lutero, eles eram chamados de luteranos ou de protestantes, tá? A partir daí, da Reforma Protestante, a gente passa a ter uma fragmentação da igreja. A gente vai ter, então, outros movimentos, como é o caso do luteranismo, do calvinismo e também do anglicanismo, tá? Tudo isso vai acontecer por conta dessas teses pregadas por Martinho Lutero. A partir daí, a Igreja Católica vai iniciar aquilo que a gente vai chamar de Contra-Reforma. Ela foi organizada, então, pelos líderes da Igreja Católica e ela derivou de uma série de reuniões desses líderes na cidade de Trento, na Itália, onde ficou estabelecido o Concílio de Trento, tá? Onde nós tivemos uma forte participação da Companhia de Jesus, que vão ser os indivíduos que vão vir para o Brasil catequizar os povos indígenas mais tarde. A partir daí, a gente tem a criação do Tribunal da Inquisição, certo? Lá no século XVIII, século XIII, tá?
e a gente passa a torturar e condenar aqueles cristãos que são considerados heréticos, ou seja, quem era calvinista, quem era anglicano, quem era luterano passou a ser perseguido. A gente passa nesse período a ter a formação dos estados absolutistas, por meio da Guerra dos 30 Anos, que aconteceu entre... Capítulo 5, então, galera, as grandes navegações e a Revolução Comercial. Nesse período, o mundo está passando ali no século XV pelo processo da globalização. O que é a globalização? É um processo de integração econômica, política, social e cultural entre as várias nações do mundo que se formaram a partir das monarquias nacionais. Nesse período, a gente tem também um aperfeiçoamento científico e tecnológico. Tá? Então, esse comércio entre a Ásia e a Europa, que é o primeiro subtítulo que vocês têm aí na página 83. A gente tem então um comércio de especiarias sendo realizados pelas rotas comerciais Oriente e Ocidente, né? Então a gente passa por vários intermediários, o que vai fazer com que suba o preço desses produtos. E ao mesmo tempo a gente tem um encarecimento do comércio. Então isso tudo após a conquista de Constantinopla pelos otomanos, né? Então a cidade de Constantinopla ocupava posição estratégica entre a Ásia e a Europa, funcionando então como uma ponte para o comércio entre essas duas regiões do planeta. Ao terem o controle dessa cidade, os otomanos eles passaram a cobrar altas taxas das caravanas que cruzavam a região, e isso tudo provocou um aumento dos preços e uma queda brutal das relações comerciais entre a Ásia e a Europa. A partir daí, gente, os portugueses eles passaram a se tornar os pioneiros nas grandes navegações. Por que isso vai acontecer? Por que Portugal vai ser o primeiro país, a primeira monarquia nacional a se lançar ao mar? Devido às rotas alternativas para Oriente e Ocidente. Após a unificação de Portugal, ocorrida de forma antecipada em comparação aos dos outros países, o seu governo estável por meio da dinastia de Aves, ela contribuiu mais do que a gente podia perceber, né? A estabilidade da nação, ela permitiu que houvesse uma menor preocupação com os problemas internos e, portanto, uma maior concentração no desenvolvimento das relações externas. Assim, Portugal ele conseguiu sair na frente em relação às demais metrópoles europeias. Além disso, a conquista de Ceuta, inicialmente, ela não estava relacionada à busca por novas rotas comerciais, mas sim a aspectos religiosos e políticos. A expansão muçulmana, que iniciou lá alguns séculos antes, ela havia invadido a Península Ibérica e o processo de reconquista ele durou muito tempo. Ceuta, então, ela estava envolta no processo de combate aos muçulmanos e também essa situação ela foi datada desde o início da dominação de Constantinopla pelos próprios muçulmanos, ou seja, anterior à motivação da busca por novas rotas comerciais, né? Então, Ceuta ela acabou se tornando a primeira possessão de Portugal na África, e a sua tomada ela é considerada o marco inicial de um período de grandes conquistas marítimas que passaram a ser realizadas então pelo governo português por mais de um século. Essas expedições marítimas rumo ao sul elas tiveram início em 1418 e em menos de uma década os portugueses eles já tinham dominado as ilhas de Madeira e também de Açores. E um dos locais mais temidos pelos marinheiros era o Cabo do Bojador, que só foi vencido em 1434 por Gil. O caminho marítimo para as Índias, lá na página 86 da apostila de vocês. O pioneirismo português na navegação pelo Oceano Atlântico ele pode estar dividido em dois momentos, tá? O primeiro deles corresponde às viagens realizadas ao longo da costa ocidental da África, sempre em direção ao sul do continente na tentativa de contornar o Cabo da Boa Esperança. Esse período, então, ele durou de 1418 a 1487, somente nesse último ano, depois de quase 70 anos de tentativas,
a travessia do cabo tornou-se possível. Tá? Esse feito ele foi realizado pelo navegador português Bartolomeu Dias. E o segundo momento iniciou-se em 1498, ano que Vasco da Gama, retornando da rota feita por Bartolomeu Dias, cruzou o Cabo da Boa Esperança e chegou ao Oceano Índico e seguiu margeando a costa leste da África até ele alcançar as Índias. E de lá então ele retornou para Portugal com as embarcações repletas de pimenta e outras especiarias. Isso tudo então ficou conhecido pelo período, tá, de grandes navegações. Além disso, a gente teve desenvolvimento da tecnologia náutica com o surgimento então da bússola, do astrolábio, da balestinha. Todos esses equipamentos vieram a aperfeiçoar então a tecnologia náutica nesse período, facilitando as grandes navegações. Os espanhóis entram no jogo. Então, o desejo de encontrar o caminho marítimo que levasse às Índias, ele não era exclusividade só de Portugal. Então, outras nações europeias também desenvolveram esse interesse, e a Espanha foi outra dessas nações que se lançou nessa disputa das grandes navegações. O Colombo, ele tinha uma ideia, que o planeta Terra ele era esférico, diferente daquilo que a Igreja Católica pregava, que o mar era reto, que a Terra era reta, que ia chegar um determinado momento que você iria cair ou que você teria o fim, né? Então, o Colombo, ele tinha essa ideia de que o planeta Terra era esférico. Logo, então, se uma embarcação saísse da Europa navegando sempre para o oeste, em algum momento ele chegaria às Índias. Isso porque ele iria navegar ao redor do mundo até chegar à Ásia. Então, confiante nessa teoria, o Cristóvão Colombo ele convenceu o rei da Espanha para que financiassem essa expedição. Então, ele vai dividir 90 homens em 3 embarcações em agosto de 1492, partindo do porto de Palos, na Espanha, rumo a oeste, sempre a oeste, certo de que ele iria alcançar então o seu objetivo. Depois de 2 meses de viagem pelo Oceano Atlântico, então o Cristóvão Colombo encontrou a terra firme. E ele acreditou ter chegado então ao continente asiático, mas nas suas embarcações então ele tinha alcançado a República Dominicana, então foi um erro. Embora a teoria de Colombo ela tivesse correta, que a Terra era esférica, o que ele não sabia é que no caminho entre a Europa e a Ásia havia um continente, que até então era desconhecido pelos europeus. Quem era esse continente? O continente americano. Então, em 1506, ele acreditou ter chegado às Índias, mas na verdade ele havia chegado à América. Alguns anos depois da viagem de Colombo, outro navegador, Américo Vespúcio, ele comprovaria que as terras onde Colombo apontara pertencerem às Índias, no caso, né, eram na verdade outro continente. Então, o continente ele passou a ser chamado de América, em homenagem ao Américo Vespúcio, né, que constatou essa teoria do Cristóvão Colombo. O Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? A chegada dos espanhóis à América, então, ele vai provocar uma certa rivalidade entre Espanha e Portugal. Os dois países, eles disputavam quem teria o direito de colonizar essas terras, né? Então, o impasse ele só foi resolvido a partir da intervenção da Igreja Católica, onde foi assinado pelo Papa Alexandre VI o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas ele dividia o mundo em 2 partes, uma a oeste e outra para leste, de uma linha imaginária que ficava situada a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na costa da África. Todas as terras encontradas a oeste dessa linha, elas pertenciam à Espanha, e o que tivesse a leste, então, passaria a pertencer a Portugal. Esse tratado ele foi usado pelos dois países com o objetivo, então, de reivindicar um suposto direito de portugueses e espanhóis sobre o território aqui da América. O acordo, porém, ele não levava em conta que essas terras elas já tinham um dono. Quem que eram esses donos? Eram os povos indígenas, os povos nativos que viviam aqui no território onde hoje é Brasil, América do Norte, América do Sul.